noite, queridos irmãos e irmãs. Boa noite àqueles que estão nos assistindo. Que Deus aí esteja com você, fortalecendo a sua vida e nos renovando, né? Essa renovação que nós precisamos constantemente. Hoje eu terminei pela manhã falando das exigências que um ministério exige, pede, e que não é diferente nos dias de hoje, né? E a responsabilidade também com que aquele que ensina, que é no sentido de ensinar a palavra e a orar. E aí está no Atos 6, eu terminei neste ponto aqui, versículo 3 de Atos 6. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, né? Então, veja o padrão de qualidade. As pessoas, para servirem, teriam que ter uma boa reputação, teria que estar cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de sabedoria, para fazer um serviço simples, que era de atender os viúvos, as viúvas, né? Não os viúvos, para atender as pessoas necessitadas. Elas precisavam dessa qualidade. E aqueles que estavam à frente, não se cobrava que ele fosse uma pessoa estudada, não que a Bíblia não desqualifica aqueles que têm o conhecimento, mas esse não é o principal. Não cobrava daquele que estava ensinando a igreja que fosse uma pessoa carismática, educada, com uma igreja bem receptiva, não, nada disso. O padrão para aqueles que ensinavam eram 2 pontos. Gastar o seu tempo estudando a palavra, usando o seu ministério, no versículo 6 aí, no versículo 4, em oração e na ministração da palavra. Então, baseado em cima disso, é que nós vamos estar trazendo aí essa mensagem. Vamos fazer uma oração? Pai, eu te peço a tua graça, a liberdade mesmo do teu Espírito, a sabedoria para tratarmos desse assunto. E para isso nós precisamos da tua compreensão sobre as nossas mentes. Cada um chega, Senhor, a este lugar carregado dos seus problemas, das suas preocupações, porque somos todas pessoas responsáveis. Mas paramos agora para aquietar o nosso coração e para dizer: fala conosco. Acreditamos no poder da tua palavra. Que todos digam amém. Há muitos anos atrás, um dos nossos fundadores da denominação costumava chamar muitas pessoas de fora, e chamou um desses pastores, de grande nome, de outro país que eu não lembro agora. E ele terminou de pregar, e aí no término, no gabinete, um dos nossos bispos falou para esse pastor: pastor, há 2 anos que nós convidamos para o senhor vir aqui, e depois de 2 anos, o senhor vem aqui e prega a mesma palavra, os mesmos versículos. E esse pastor olhou para ele e disse: se Deus mandou vir aqui depois de 2 anos, pregar os mesmos versículos e a mesma palavra, é porque vocês não ouviram nada e não colocaram em prática. Então, o meu desejo nessa noite, falando sobre caráter, que possamos ouvir a cada dia e colocar em prática. Eu gosto desse amém assim, silencioso, assim, concordância, né? A importância, né, queridos, de nós estarmos ensinando, permitir ser corrigido
E nós podemos ser corrigidos por qualquer pessoa. Pode ser um novo na fé, pode ser até um ímpio. Pode corrigir você. Deus usa, não usa? Biblicamente, tem base para que isso que eu estou falando, né? Então, hoje pela manhã, eu citei, nesse exemplo de qualidade, um homem chamado José, foi mudado o seu sobrenome, né? E passou a ser Barnabé, que era da cultura, quando uma pessoa tinha um encontro com Deus, tinha qualificações, eles tinham esse hábito naquela cultura. E Lucas destaca esse homem como um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. São qualificações de alto nível, né? E esse homem foi um homem simples, tá? Que servia à mesa, que influenciou gerações. E a pessoa que ele mais influenciou foi o que levou a mensagem aos gentios, que foi o apóstolo Paulo, né? Então, um exemplo assim magnífico que nós precisamos chegar. Então, hoje eu quero falar nesse pedaço, agora se der para falar ser cheio da fé, amém. Mas se eu conseguir só falar ser cheio do Espírito, já é o outro ponto que eu quero falar desse homem Barnabé. Dizendo que ser cheio do Espírito não é uma opção. Vou falar mais uma vez, bem devagar. Ser cheio do Espírito não é uma opção. É uma ordenância. E os apóstolos tiveram muita dificuldade de entender isso. Principalmente, não só para eles, mas também para quando Jesus abriu essa condição para os gentios. E nós temos muita dificuldade com relação a isso. Eu dou um exemplo rápido. Uma pessoa que às vezes apronta. Quantas vezes eu já questionei isso? Aí a pessoa é do mal mesmo, sabe? Imagina uma pessoa ruim, conseguiu imaginar? É difícil? Não, né? E aí vai um irmãozinho lá e fala, fulano morreu, e você fala assim, né? Conhecendo a história do cara no local, fala, graças a Deus, né? E aí a pessoa fala, não, mas eu tive a oportunidade de orar, ele aceitou Jesus. Não acredito. Não é verdade? Não é esse sentimento que a gente fica? O cara aprontou na hora, né? Porque nós temos dificuldade de que o gentil, ou seja, aquelas pessoas duras, resistentes à palavra, é como se fosse um castigo, né? Tem que ir para o inferno mesmo, mas não é assim, porque a justiça de Deus não é a mesma da nossa. Você pode dar um glória a Deus por isso, né? Senão, todos nós já estávamos mortos aqui, essa que é a verdade, né? Então, ser cheio do Espírito é uma ordenança mesmo. E aí, quando você vê aqui no livro de Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5, vamos desafiar, Letícia. E comendo com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de onde? De Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Né? Ele não falou, se vocês quiserem, né? Permaneçam, versículo 4, se vocês quiserem, não permaneçam em Jerusalém. E comendo com ele, determinou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse. Esteja determinado que a promessa que ele fez vai se cumprir. Não foi uma opção. Aqueles que quiserem, aqueles que não quiserem, não, eu entendo. Eu sei que a sua vida é difícil, eu sei que você está passando por luta. Não teve isso, não tinha opção. Então, precisamos nós, como cristãos, entendermos isso. É uma ordenança que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. A fonte está aí. Jesus, essa fonte de água viva, amém? É acessível para todos. Por que um cristão vai estar desidratado, né, ou tomando água de fonte errada?
É uma ordenância. Está cheio. No livro de Atos 2, versículo 4, vamos ver um outro texto, depois nós vamos para Lucas 24, que diz, todos ficaram o quê? Foram alguns que ficaram cheios? Aqueles que quiseram? Então, se todos estavam ali, não foi simplesmente um convite, era uma ordem mesmo. Existem coisas, querido, que na nossa fé, você precisa determinar. Não, eu sou filho de Deus. Essas lutas, elas existem, não é ignorar, mas eu sei que Deus está comigo. Ser cheio é isso, é você chamar as coisas eternas para o reino atual que nós vivemos. E ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido do poder. Não fique lá um tempo. Se demorar, pode sair para fazer um lanche. Fica lá. E por que Jerusalém? É interessante, né? Jerusalém foi um lugar onde os discípulos foram mais humilhados. Foram mais castigados, perseguidos. E no lugar de derrota, o Senhor leva os seus filhos para ali ser cheio do Espírito Santo de Deus. É maravilhoso isso, querido. Maravilhoso ver assim o poder, a graça de Deus. E diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Ser cheio também, e aí vai entrar em um outro ponto, né, bem complicado, mas eu aprendi que em uma pregação a gente não entra nessas questões, não é emblemática não, essas questões polêmicas, não é? Ser cheio do Espírito não é falar em línguas, deixa eu concluir meu pensamento. Isso é apenas uma evidência. Há um tempo atrás, a gente fazia muita brincadeira, eu ouvia muito isso, né, dos meus parentes, de uma igreja tradicional, pentecostal, como chamam, né, de brincar com outros irmãos da fé, dizendo que não eram irmãos. Eram o quê? Primos. Mas se você for comparar, você não vê eles gritando, não vê eles pulando, rodopiando, mas é uma igreja centrada, firme na palavra, e de pouquíssimo escândalo. Então, o que é ser cheio do Espírito? Temos que pensar sobre isso. Há um tempo atrás, uma pessoa falou de vocês aqui, eu vou dizer, ou eu não posso dizer. Não, vocês não são curiosos, não precisa falar sobre isso, né? Diz ou não? Vou falar. Falou assim, pastor, sabe por que eu estou saindo daqui? Esse pessoal aqui é frio na fé. O pessoal não grita, não bate palma, não rodopeia, não dá glória a Deus, aleluia! Nada disso, são frios na fé. Eu falei, de onde você está tirando isso? Não, lê lá. Quando eles foram cheios do Espírito, eles começaram a falar em línguas. Tá, me mostra outro texto. A pessoa demorou, eu falei, vou te ajudar. A situação lá de Pedro também, quando foi para visitar, né, Cornélio, e mal lá falando, o Espírito desceu sobre ele, sobre os gentios. Me mostra outro texto bíblico. Se tem mais, eu também não lembro, tá? Mas eu confrontei a pessoa. Me mostra mais referência. Eu não lembro se tem. Então, significa que o restante de todos os anos do Evangelho, aquelas pessoas foram frias na fé. As pessoas que curavam, será que todas as vezes que os apóstolos e os diáconos estavam juntos, eles falavam em língua, ficavam rodopiando, gritando, né, que nem um louco? Não estou dizendo com isso que você não fale língua, porque eu falo. Não estou dizendo com isso que existem momentos muito íntimos meu que não tem como falar para você, o que você não compete, é eu com Deus.
Porém, nós não podemos colocar que esse é o exemplo para ser cheio do Espírito Santo. É uma das evidências. Eu posso dizer, querido, afirmar para os irmãos que a nossa igreja, e aí essa pessoa foi embora, né? Não quis convencê-la, né? Mas quis confrontá-la. Eu falei, querido, procura uma igreja onde você acha que seja cheia do Espírito, então. Mas eu afirmo, querido, que a nossa igreja é uma igreja cheia do Espírito Santo. Sensível à palavra, obediente aos mandamentos, que se esforça nos seus estudos bíblicos, e eu vejo, que tem os cultos de oração, hoje de uma maneira diferente, online, mas não deixa de o Senhor estar com os irmãos. Pelo menos quando eu estou ali fazendo o culto, eu não sei quanto a vocês, mas eu sinto a presença de Deus, você sabia? Eu sinto Deus tocar, e não estou falando isso para te motivar a participar do culto de oração, não. Não tem necessidade disso. Se você me perguntar, pastor, quantas pessoas lá acompanham? Nem sei, nem quero saber. Porque vaidade, para que isso? Eu quero saber que a palavra foi pregada e aonde tiver um ouvido e um coração atento para entrar, ela será tocado pelo poder de Jesus Cristo. Então eu acredito, querido, que uma igreja como a nossa é uma das igrejas, não é a única, é uma das que é cheia do Espírito. Mas eu também gosto desse avivamento. Fui criado nesse ambiente, né? Convivi com isso. Então, eu não estranho, eu posso ir numa igreja tradicional, pentecostal, como na igreja bem mais conservadora. Se estiver pregando a palavra, para mim já é o suficiente. Se tiver o arroz, o feijão e o ovinho, uma saladinha, que é o básico, não dá para a gente se alimentar? Eu, pelo menos, fico satisfeito. Se tiver uma carninha, é melhor. Então, precisamos entender isso, porque senão a pessoa entra em confusão. E eu vim dessa formação, que uma vez entrando na igreja, e eu sou criado na Nova Vida, cresci na igreja Nova Vida, você tinha que falar em línguas, e era uma luta para aqueles que não eram batizados, entrava em crise mesmo, né? Então, estou falando de algo de outra denominação, estou falando também da nossa. E eu vejo pessoas que têm esse dom, que Deus manifesta de várias maneiras, e precisamos entender o principal do que é estar cheio do Espírito, é andar com Deus. É interessante você falar essa palavra, como uma pessoa anda com Deus? Está ligado. Como que você anda com o seu celular? Você pode me dizer? Aonde? Na sua casa? Aonde que você anda com o celular, gente? Pode falar, não tem ladrão aqui não. Tem gente que está camuflando, tem pessoas que estão andando com 2 celulares, cara. Para que? Isso aqui é do ladrão, como assim? Tu é um incrédulo, meu filho. O cara já anda com o celular do ladrão. Ah, meu Deus. Vamos lá, né? Aonde que você anda com o seu celular? No bolso, né? Perto de você, próximo. Andar com Deus, querido, é ter a palavra de Deus próximo de você. Ter o seu coração ligado nas coisas do reino. Ter essa busca de dizer, poxa, eu estou orando um pouco, preciso parar um tempinho para orar mais. Esposa, me ajuda. Marido, me ajuda aqui. Quantas vezes os nossos filhos fazem isso? Quantas vezes, quando eu estava almoçando, e criança é muito interessante, né? Uma vez nós fomos na nossa família, lá em Minas, e eles são uma parte bem tradicional da Igreja Católica, e a gente, como cristão, né? Sabendo, a gente já fazia aquela oração, fechava os olhos, pronto, né? E eu lembro da minha filha, olhou para mim, para minha esposa, para os nossos tios católicos, vocês não vão orar não? Feche os olhos aí, eu vou orar, né? Então,
essa importância que as crianças, essa liberdade, essa sintonia que nós precisamos ter assim com Deus. Ou seja, andar com Deus é você estar ligado todo o tempo. E aí nós temos um grande exemplo, e um excelente exemplo no livro de Gênesis 6, versículo 9, que fala desse homem chamado Noé. E é interessante que vai dizer assim, ó, eis a história de Noé. Aí começa a contar a história dele, falando mesmo do seu caráter mesmo. Noé não era um homem cheio do Espírito. Diz que primeiro ele era um homem o quê? Justo e íntegro. Olha só que interessante. Tem pessoas que pensam que basta ser cheio do Espírito, que conhecem a Bíblia, que conta testemunhos, que conta exemplos, né? Há poucos dias eu estava numa situação dessa com vários pastores no sepultamento e nós ficamos lá. Depois todo mundo foi embora na sepultura, batendo papo das coisas de Deus. E aí um desses pastores que trabalha dentro dessa área estava contando, né, as coisas que acontecem no cemitério, e ele tem um chamado bem assim especial, e eu saí dali dizendo, Senhor, graças a Deus que eu não tenho esse chamado, mas o campo missionário dele é dentro do cemitério, essa que é a verdade, mas uma história muito linda assim, de vida, né? Então, você vê assim que, para uma pessoa estar dentro de uma coisa como essa, precisa estar cheio mesmo do Espírito, estar em sintonia. Mas, primeiro, a vida dele vai ser lida lá fora. E ele precisa ser uma pessoa justa, uma pessoa íntegra, entre os seus contemporâneos. Ele não era justo e íntegro entre as pessoas da mesma fé, entre as pessoas da sua família, entre as pessoas que ele gostava, entre os seus contemporâneos. No geral, no meio do mundão, podia estar lá uma roda de samba, uma cerveja, uma piada imunda, uma coisa passando na internet, ele continuava o quê? Justo e íntegro. Não vou olhar, não quero saber disso. E se comete um erro, uma pessoa íntegra não é perfeita, deixa eu deixar isso claro. Ela fala a verdade. Olha, fulano, você fez isso? Olha, eu tenho até vergonha de dizer, mas eu fiz. É uma pessoa íntegra, ela fala por inteiro. Uma pessoa que não é íntegra, ela fala pela metade. Você pergunta para ela, e aí, você roubou alguma coisa? Ele fala, eu roubei uma cordinha. Pronto. Aí você fala, mas o que tinha no final dessa cordinha? Ah, tinha um boi. Mas o que estava junto com esse boi? Aí você tem que perguntar, tinha uma vaquinha também. E vai puxando a corda. Isso mostra que a pessoa não é inteira, não é íntegra. Então, uma pessoa íntegra não quer dizer que ela não tenha erro, irmãos. Esse é o ponto importante. Mas ela é uma pessoa transparente. Ela deixa o celular lá e qualquer pessoa. Né? Não que você possa fazer isso, mas qualquer pessoa da sua família pode mexer. Sabe a senha, sabe tudo, porque não tem nada a esconder. Agora, não é estranho? Se dentro da sua casa, o seu esposo, a sua esposa, não sabe a sua senha, não sabe a conta que você tem, não sabe nem aonde as despesas, como que são pagas, de onde você tira esse dinheiro, será que você é uma pessoa íntegra? Né? Ou é uma pessoa que é surpreendido? Às vezes, muitos da família, não pensei que fulano era assim. Entre os seus contemporâneos, depois que vai entrar a parte espiritual, né, da sua intimidade com Deus. Noé fazia o quê? Andava com Deus. Primeiro, é exaltado o valor da pessoa. Uma pessoa justa, uma pessoa íntegra, uma pessoa comprometida. O que ele fala, ele vai cumprir. Se ele não cumprir, ele vai te dar uma explicação e vai te pedir desculpa. Mas ele não vai recuar e fingir que nada aconteceu. Não tem coisa pior do que isso, alguém que comete um erro com você e depois faz aquela cara de paisagem. Você está morto de raiva e aquela pessoa está ali como nada aconteceu. Ele não era justo entre os seus familiares,
Ele era mais do que isso, além dos seus familiares, com os seus contemporâneos e assim por diante. E aí mostra que Noé andava com Deus. E aí eu lanço essa pergunta dizendo, é possível uma pessoa ser justa e íntegra e não querer andar com Deus? Lembra que primeiro fala do caráter dele e depois fala da intimidade dele com Deus. Será que é justo? Será que isso acontece? Será que existem pessoas que não são cristãs, que são íntegras, pastor? Que são justas? O que você acha? Será que isso depende mesmo da nossa fé? E quando você encontra muitas pessoas na igreja que não é íntegra, não é justa, ele não é cristão por essas qualificações? Então, deixa eu explicar para vocês. Essa questão de caráter, e você vai ver muito aí, e muitos confundem. Diz assim, fulano, eu já ouvi isso de muitos cristãos. Eu prefiro contratar uma pessoa que não é cristão do que um cristão. Isso é testemunho de vida, na prática. Porque essa pessoa não é cristã, mas ela é íntegra e justa. Olha só que interessante. Então, essa questão, essa formação de caráter, é de família mesmo. Você já ensina desde pequeno. Porque a nossa natureza, pode observar, quem tem filho pequeno já vai observando isso. É uma natureza mentirosa, querido. Que não gosta das coisas de Deus, e a gente tem que corrigir, colocar os princípios mesmo de Deus, porque é a natureza do pecado. Qual uma das crianças grandonas que estão aqui hoje, que nunca pegou alguma coisa escondida? Pegou um dinheiro da carteira do pai, pastor, quem te contou isso? Um brinquedo que não podia ter. Quantas vezes? Né? Era um período difícil que a gente não tinha essas coisas. E a gente pegava num sentido de roubo, mas aquilo era um roubo. Era, às vezes, um motivo de brincadeira, mas aquilo era um furto. E nada que eu chegava em casa tinha que ter origem e era perguntado. Se não fosse, devolvia e apanhava ainda. Essa que era a verdade. E se chorava, apanhava mais ainda. Apanhar sorrindo é difícil, irmãos. Mas você o quê? Vai formando aí o caráter daquela pessoa. Então, hoje, nós temos essa dificuldade de implantar em muitos que chegam na igreja com esse caráter de uma pessoa justa e íntegra, principalmente agora não pelos princípios humanos apenas, mas mostrando os valores também espiritual. Por isso que eu abri dizendo que a exigência para ser um servo de Deus é maior do que as coisas do mundo. Além de você ser uma pessoa justa e íntegra, você precisa ser uma pessoa cheia do Espírito e de fé. Ou seja, outros valores serão acrescentados, porque apenas justo e íntegro não levará ninguém para o céu. Isso também nós criamos confusão. Nós ficamos assim, mas a pessoa é tão boa, pastor. Essa pessoa é tão perfeita. Será que ele foi para o céu? Olha que situação que o pastor fica, né? Principalmente quando morre, é muito comum essa pergunta. Eu vou responder, não tem como responder, eu não sei qual foi a decisão dessa pessoa, mas eu posso afirmar que só ser justo e íntegro não leva ninguém para o céu. Se a pessoa não nascer de novo e for uma nova criatura. E aí sim, essa pessoa poderá ser cheia do Espírito Santo e cheia do poder de Deus. Porém, é possível uma pessoa que anda nos caminhos do Senhor não ter sua vida transformada e não ser justa e íntegra. Está andando ali no caminho do Senhor, mas não é uma pessoa justa, não é uma pessoa com integridade. E o fato é que você não vê essa transformação. E ela também não é cheia do Espírito. É possível. Por isso, nós precisamos ter o nosso referencial, que é a Bíblia.
E a Bíblia não é uma questão de você interpretar, se interpreta os fatos históricos, mas as revelações, o próprio Jesus disse que foi dado conhecimento para todos nós. Então, quando nós entendemos isso, nós começamos a observar o que a Bíblia fala na parábola, o que é o joio, o que é o trigo. Há uns anos atrás, eu encontrei um senhor que disse, olha, eu estou na igreja por sua causa. Nem lembrava daquele senhor. E ele sofreu uma injustiça por um amigo. E na época eu fui obrigado a entrar naquela situação para resolver. E eu fiz com que aquela pessoa devolvesse tudo aquilo que ele tirou daquela outra pessoa que estava chegando para a igreja, que ele levou para os caminhos do Senhor, mas com outra intenção. E ele falou assim, se não fosse aquela atitude, eu ia achar que a igreja é um lugar igual a qualquer outro. E eu afirmo nessa noite, querido, que não é. A igreja não é um lugar igual a qualquer outro. É um lugar onde transforma vidas, onde pessoas são mudadas, os viciados são libertos. Uma pessoa de um mau caráter pode ser transformada se se permitir ter a sua vida mudada, ter a sua vida transformada, receber a palavra e estar obediente a ela. Uma pessoa cheia do Espírito, ela tem falhas, pastor? Tem falhas. Tem falhas no seu caráter, sim, mas no seu caminhar, ela vai andando e vai se corrigindo. Quantos aqui que era chegado a uma mentira? Era algo normal. E à medida que você for caminhando com Deus, o Espírito Santo foi dizendo para você, olha, isso está errado. Você não deve fazer isso. E você passou a mudar. Há tempos atrás você dizia, olha, conta comigo, amanhã eu vou lá na sua casa. Hoje você já não diz mais isso, porque você sabe que não vai. Olha, não sei quando eu vou. Se eu puder ir, eu te ligo. E se você falou que se você pode ir, liga, passa essa mensagem. Então, nas pequenas coisas, a gente vai vendo que a pessoa é transformada. Esse andar com Deus, querido, você não se transforma da noite para o dia. É uma mudança lenta. Devagar. Por quê? Há muitos pedidos e Deus não pode atender a todos? Não. Porque a nossa oração é extremamente difícil e quase impossível para Deus atender? Não. A questão não é Deus. A questão somos nós. Há tantas coisas que precisam ser mudadas e esse oleiro, que é o Senhor, ele precisa ir muito devagar para não quebrar esse vaso que já está com esse barro endurecido. E existem situações que é preciso que o Senhor quebre esse vaso, em casos extremos. Porque existem pessoas que só conseguem aprender no sofrimento. É uma coisa estranha, não é? Mas é assim. Existem pessoas que só conseguem estar próxima se ela está sofrendo. É uma sofrência, né? Igual tem uma música aí só. Mas é a maneira pelo qual o Senhor consegue atingir, chamar aquela pessoa, tal o amor de Deus. Porém, é inaceitável que uma pessoa que anda com Deus ter falta de caráter. Um 7-1, uma pessoa que enrola, uma pessoa que não comparece aquilo que ele promete, que não pode ser colocado numa escala, que no setor de serviço, as pessoas falam, conta com tudo, com fulano, ciclano, menos com ele. E aquele cara é um cristão. É inaceitável isso. Porque esse padrão de excelência, que o mundo já cobra e já observou em Jó milhões de anos, o seu caráter, a sua integridade, os seus valores, o mundo observa nos dias de hoje. Pode ter certeza disso. Mas é muito mais do que isso. Ter isso, algumas pessoas têm.
Ser cheio do Espírito é só aqueles que andam com Deus. É você convidar. Espírito Santo, vamos comigo nessa manhã. Fala comigo. Revela a tua vontade. Revela a tua bondade. Quando as coisas acontecem de maneira totalmente distorcida, e você como cristão acha que isso é normal, desculpa, pode ser qualquer coisa, menos uma igreja. Isso é incoerente um cristão, e eu nem posso chamar essa pessoa de cristão, quando tem essa falta de caráter. É como essa é a frase, né, que nós temos visto aí, ouvido e visto atualmente, né? O ódio do bem. Me explica isso. Alguém já ouviu essa frase? Já? Não? Nós estamos aqui falando isso, mas o ódio do bem. Como assim ódio do bem? Querer o mal para fazer bem uma pessoa. Me explica isso. Veja, Paulo fala que para Timóteo que a mente dessas pessoas está cauterizada, perderam o bom senso. Em outro texto, que eu não lembro agora, diz que as pessoas tentam reverter, né, a mentira em verdade, e a verdade passa a ser uma mentira. Não, eu estou postando isso, mas é porque é o ódio do bem, porque eu quero melhor. Como assim? Ódio do bem? Então, partindo desse princípio, né, eu quero falar e dar esse exemplo, aí em Atos capítulo 5, versículo 2, desse casal que eles foram fiéis à infidelidade. Explica isso aí. Ué, se existe ódio do bem, que as pessoas conseguem entender, não, eles foram fiéis à infidelidade. É possível isso? Não. Ou você é fiel, ou você é infiel. Só para você pensar. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés de quem? Dos apóstolos. Então, olha só, quando você pega o capítulo, acho que é o capítulo 4 que nós lemos, algumas pessoas já estavam fazendo isso, né? Entregando todos os seus bens aos pés dos apóstolos, porque havia muita necessidade. Barnabé também vai fazer isso, e aí algo diferente, a forma com que Barnabé fez, não melhor, não em quantidade, sobressaiu mais do que aqueles que entregavam todo o seu melhor. E isso influenciou para que outros também fizessem. E esse casal, eles também foram influenciados a fazer isso. Aí eu quero trazer uma aplicação aqui, querido, para os nossos dias atuais. Há um tempo atrás, eu estava conversando com uma pessoa na área social da igreja dela. Então, ela não arrecada 1 quilo de alimento. São toneladas. Confesso que me deu inveja, irmão. Eu falei, Senhor, eu só precisava de pelo menos 1.000 quilos. Toneladas e toneladas. Né? Porque tem um projeto muito lindo, social, para pessoas de rua. Então, Deus tem um trabalho específico ali. E existem outras igrejas. O fato de Deus abençoar ali e outras igrejas ter esse trabalho, significa que é para nós fazermos isso? O fato de outras pessoas estarem fazendo, né, nessa época, era porque era tocado por Deus. Se você não for tocado por Deus, aquilo vai ser algo mecânico, vai ser algo carnal, e que só vai trazer maldição e confusão para você. E eu falo isso porque esses modismos não são diferentes nos dias de hoje. Existem muitos casais que representam, simbolizando a igreja, que se está dando certo em tal lugar, vamos fazer igual. Se em tal lugar estão pintando a igreja assim, vamos fazer igual.
Eu não tenho nada contra se pinta a igreja, se a igreja é escura, se é clara. Para mim isso é problema de cada um. Eu sei que se for num templo escuro, num templo claro, se não tiver a presença de Deus, mesmo num lugar claro como esse, sem a presença de Deus, é trevas puras. Essa que é a verdade. Eu não perco tempo com essas questões, mas eu perco tempo se é ensinado a palavra. Se os princípios, também com isso eu não estou em concordância com o que estão fazendo. Deu para entender? Parece meio o tal do ódio do bem, mas não é não. Mostrando que a prioridade, né, são os princípios, e esses princípios nós baseamos também o tempo naquilo que é bíblico, né? Então, esse casal, eles vão ter essa atitude, está aí no versículo 2, né? Fizeram algo em comum acordo, né? E eu falei, né, eles foram fiéis à infidelidade. Versículo 1 ao versículo 6, Pedro, se eu não me engano, vai chamá-lo. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, esse é o esposo, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Veja, a propriedade era dele, ninguém tinha pedido, não havia uma campanha, se você der 10, você vai ganhar 100 vezes mais, não havia um quadro para colocar o seu nome na parede, não havia nada. Era algo espontâneo, né? As pessoas o tema é ser cheio do Espírito dentro da palavra, do tema principal, que é caráter. Era algo espontâneo, e eles fizeram. Mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Eles foram íntegros? O que você acha? O que é íntegro? Entregar tudo. Eles foram íntegros. O que eles fizeram? Entregaram parte. Uma igreja que diz, que tem como base saber se você é um cristão pelo dízimo e pela oferta, se basear pela sua vinda em trazer o dízimo aqui, vamos contar, não, todo mês, posso pegar o seu nome, o seu exemplo, Moisés? Todo mês Moisés vai lá à frente e dá um envelope. Então, dá a entender que Moisés é um quê? Dizimista, ofertante. Mas, lá atrás, na contadoria, olha que aquele envelope do Moisés não tem nada. Não estou dizendo que não tem nada no seu, tá, Moisés? Você me deu essa autoridade. A Nádia está aqui? Depois você mostra para ela, tá? Por favor. E aí, significa que ao trazer aqui, esse pode ser o parâmetro de ser uma pessoa íntegra, porque vem e traz o envelope? Não. E às vezes isso acontece. Né? Pessoas, para não ficar envergonhado no momento de campanha, alguma coisa, vai à frente. Entrega o envelope. Olha que atitude de fé. Mas o envelope está vazio. Pode-se basear uma pessoa que é dizimista, colocando o nome no envelope, e lá na contadoria registra o nome daquela pessoa e vê que, de fato, todo mês ele dá uma oferta, e dá um dízimo. Que ele é uma pessoa íntegra, o que você acha? Hã? Sim ou não? Me diz aí, me ajuda. Hã? Por quê? Porque você não sabe o quanto ele ganha. É isso aí que aconteceu. Ninguém sabia pelo quanto tinha vendido, nem sabia que eles iam vender. E eles fizeram isso. Né? Reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então, aí entra a missão difícil, né, de Pedro. Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para quê? Mentisse. Então, mostra que Ananias e Safira, eles não tinham uma falha de caráter, né? Mas sim uma falta mesmo. Não tinha, além de ter uma atitude, eles mentem ao Espírito Santo. Olha só, porque possivelmente eles podem ter sido tocados, né? Mas quando viu o valor, muita coisa. Barnabé já deu, para que eu vou dar mais?
Vou dar só metade. Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura, né? Aí ele vai apertando mais, né, essa pergunta. Porventura não seria teu, eu não te pedi nada. Ficava então com ele. Para que cometer esse erro? Vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentisse aos homens. Esse que é o ponto importante. Mas a quem? A Deus. A nossa satisfação como cristão não é para o pastor. Ele ali é um prestador de conta, um mordomo na casa do Senhor. Né? Em respeito àquela pessoa que ora, que chora por você, você compartilha a sua dor, o seu sofrimento, mas também a sua alegria. Não mentisse aos homens, mas a Deus. Versículo 5. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. Sobrevindo grande o quê? Temor a todos os ouvintes. O que você pode imaginar quando houve esse temor? Falando, caramba, se aconteceu isso com Ananias, estou morto. Muitos se consertaram. Há pessoas, querido, que só são tocadas quando vê coisas assim ao extremo. Quando passa no sentido de um fio pela morte, de um sofrimento, eles levantam e dizem, meu Deus. Diz que sobreveio grande temor a todos os ouvintes, porque era uma palavra não de um avivamento, de glória a Deus, mas uma palavra de repreensão, de correção. Imagina, você vê uma pessoa caindo morta por um pecado dele exposto. Aqui agora na igreja, eu ia estar pregando sozinho. Todo mundo ia correr, meu Deus, apavorado. Versículo 6. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando, fizeram o quê? O sepultaram. E aí, a esposa dele não ficou de fora. E aí nós precisamos entender isso, querido, né? Que a responsabilidade, versículo 7 a 11, a responsabilidade que nós, como autoridade da casa, precisamos ter. É possível que, às vezes, dentro da sua casa, a sua esposa querendo ajudar, fale alguma coisa, e nem sempre está certa, como nem sempre você, como homem, está certo. Mas a responsabilidade final é sua. Se der certo, eu posso garantir que o nome de Deus vai ser glorificado. Será reconhecido. Mas se der errado, o seu nome vai ser lembrado. A responsabilidade é sempre nossa. Essa que é a verdade. Ela é compartilhada, mas, biblicamente, existe um peso de autoridade sobre o homem. Não quer dizer que ele é maior, nem menor, nem melhor e nem pior. É uma hierarquia que a Bíblia não abre mão desse ponto. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera, porque Ananias poderia ter corrigido. Não, esposa, olha só, não vamos fazer isso. Mas ele aceitou. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, e vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, portanto. Tomou-lhe Pedro, porque entraste em acordo para tentar o Espírito Santo, Espírito do Senhor, eis à porta os pés do que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a, sepultaram junto do marido. E sobreveio, novamente o quê? Grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Aquela igreja que estava em vermelho passou a estar em azul. Os dízimos retroativos, né? Que não existe dízimo retroativo, né?
Não, tem que dar dízimo de algo que você... Dízimo são primícias, é prioridade, é a primeira coisa que você tem que fazer do seu salário. Mas naquele momento, houve um boom na igreja nessa área por causa de um sofrimento e por causa de algo tão desnecessário. Então, nós podemos ver que dentro de um lugar em que havia avivamento, havia também erros. Dentro do lugar onde havia homens de Deus, havia também falhas também no seu caráter. E qual é a diferença? Qual é a diferença da situação de Barnabé, de Pedro, para a situação de Ananias e Safira? Foi falha de caráter? Foi falta de caráter? O que vocês acham? Foi falta ou foi falha de caráter? Foi uma falta, porque eles estavam mentindo, né? E eles manteram aquilo ali. É a diferença de uma falha, né? E aí a gente já falei isso em outros momentos, para eu não ser repetitivo. Então, querido, qual é a lição que nós podemos aprender aqui? Podemos aprender com essa lição que essa exigência, para que você possa viver a palavra de Deus, esses princípios não são ignorados. Porque todos nós somos sujeitos ao pecado. Todos. Todos nós cometemos falhas como cristão. Mas a falta de caráter, eu vou firmar bem isso para você registrar. É quando você está convicto do erro. Aquilo é repetitivo. Não é uma dívida que você fez e você não conseguiu pagar. É aquela história. Eu preciso de um dinheiro. Aí fala assim, Isaac, você me empresta R$100? Aí Isaac me empresta. Empresta, Isaac? Vocês ouviram, né? R$100. Mês que vem eu te pago. Aí eu vou para o Beto e falo assim, Beto, eu estou passando por uma situação aí, um aperto, dá para você me emprestar R$100? Mês que vem eu te pago. Eu pego R$100 e pago o Isaac. E aí eu vou para essa outra, eu vou estar sempre com R$100 na carteira. Né? Durante aquele mês eu vou pedir a alguém, se é falha ou é falta de caráter? O que você acha? Falta de caráter. Vocês conseguiram entender? Essa exigência dessas qualificações não mudaram, irmãos. Ela continua a mesma. De ser uma pessoa cheia do Espírito, uma pessoa de boa reputação, ter esses valores, é isso que faz com que uma pessoa tenha credibilidade. Sabe por que nós temos credibilidade no comércio aqui? Porque nós pagamos. Eu compro em muitos lugares aqui, sem dar cheque, sem dar cartão. Agora não mais, que nós não estamos tocando aqui a obra. Há muitos lugares que eu falo assim, eu posso levar essa peça aqui para ver se dá? Não vou colocar, eu estou em dúvida. O pastor leva lá. E eu falo, olha, eu vou e volto agora. E volto agora. Se tiver alguém aqui, uma situação de emergência, alguma coisa, eu vou falar, espera um pouquinho. A não ser que for um caso extremo. E vou cumprir. Se por acaso acontecer um fato que de repente eu esqueci, e eu vou no outro dia, eu falo, olha, lembra ontem que eu falei que eu viria aqui, eu não pude vir? Então, eu cometi um erro. Isso foi uma falha. Porque eu dei minha palavra que eu iria voltar. Você me desculpa, está aqui a peça, olha, estou aqui pagando, pronto, acabou. Então, essa exigência, nesses pequenos detalhes, o mundo vai lendo. E aí, tudo quando você faz naquela comunidade ou na sua vida, passa a ter credibilidade. Que Deus possa abençoar você, querido, possa fortalecer você, que você seja um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Anda com Deus. Quando você começa a andar com Deus, você vai ver os livramentos que o Senhor vai te dar. Isso é na compra, isso é no negócio, isso é quando você está com seu filho, quando você está na área de lazer. Quantos livramentos eu já vi.
Deus fazer na minha vida. Então, o andar com Deus é ser essa pessoa. Por que que esses discípulos foram cheios do Espírito? Eles receberam uma ordenança de Deus e eles foram. Olha só, é obedecer, é tão simples, mas tão difícil colocar isso em prática. Que a graça de Deus esteja com cada um e que vocês sejam fortalecidos cada vez mais. Amém? Deus abençoe. Vamos estar de pé. Aconteceu algo muito interessante e foi muito bom essa semana, né? Foi uma semana muito difícil de pregar a mensagem, de fazer a mensagem, muito difícil. Que eu tive tempo, também estava com muitas dores, mas tive tempo. E qual foi o lado bom? O lado bom é que eu escrevi tanto, que eu não consegui pregar tudo, e já tem parte da mensagem para o domingo que vem. Então, eu tenho que concordar. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Feche os seus olhos. Pai, eu te louvo, eu te agradeço, porque nós estamos trabalhando essa questão do caráter, que é tão importante, Senhor, e que há tanta falta de caráter entre o nosso povo. Mas eu também acredito no poder da Tua palavra, Senhor. Essa falta de caráter são trevas. E essa pessoa não consegue enxergar isso. Não adianta falar, queridos. Você vai corrigir, mas quem vai mudar essa pessoa é a palavra de Deus e as orações. Não pare de orar. Eu sei que existem casos de cada um daqui da família, de cada um que está me ouvindo, diz, essa situação é impossível mesmo. Só o milagre, falou tudo, a palavra certa. E esse milagre é possível quando a palavra de Deus é pregada. É a única palavra que pode transformar um ser humano e fazer dele uma nova criatura, cheio do poder de Deus, cheio de fé, de uma pessoa de um bom caráter, íntegra e justa, porque teve não os seus hábitos mudados, mas teve o seu interior transformado pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor, venha falar com cada um de nós. Nós não somos os melhores, os bons aqui. O que precisa mudar na sua vida? Que não eu, não a minha palavra, mas a palavra do Senhor está falando com você. Talvez você não mente, mas adora uma brincadeira, uma piada imunda, mundana. É hora para rever isso. Talvez você não é viciado em droga, em nada, mas não resiste ainda a jogar numa loteria e quando vai pagar aquela conta de luz, quando ninguém sabe, você vai lá e faz a famosa fezinha. Ninguém sabe. Ninguém sabia o que Ananias e Safira tinham feito. Mas o Senhor estava vendo. Ah, Senhor, existem coisas que nós temos vergonha. Nós temos vergonha das coisas que pensamos, dos desejos ainda que temos, que não são aprovados por Ti, e às vezes é tão difícil, Senhor. Mas o motivo dessa mensagem não é para te condenar, é para dizer que é possível ser transformado e mudado quando você obedece a palavra de Deus. Eu sou testemunha de várias mudanças, de várias transformações. Pai, que a Tua presença, que o poder de Deus esteja mudando e transformando a sua vida. Aleluia. Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração.
Precisamos disso, Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra. Louva o Senhor. Enche-me até que me Se ache. ache só a ti. Então Usa-me. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da Eis o pedido da sua igreja, Senhor. que te agrade, de qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Sonda-me. sonda-me, Senhor, Só o Senhor nos conhece. e me conhece. O Senhor conhece o seu coração. Quebranta o Meu coração. coração, Transforma-me. transforma-me E a tua palavra conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. e ache só a ti. Então Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. usa-me, Senhor, Peça ao Senhor para usar o seu coração, usar a sua vida. usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, Em qualquer hora ou em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sombra-me, quebranta-me, transforma-me, Enche-me. enche-me e usa-me, Sonda-me. sonda-me, Sonda os nossos corações, Jesus. quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Como um farol. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Ó Jesus, nós queremos ser esse canal de bênçãos. Não apenas aqui, Jesus. Ser um canal de bênção de verdade. Aonde nós chegarmos, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Ter um nome a zelar,
que é esse nome tão precioso, o nome de Jesus, que eu e que você carregam, que possamos ser essa bênção na vida de outras pessoas, que possamos ser uma pessoa onde olham para nós e vejam de fato que existe um Jesus, que existe um Deus, através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, através da nossa forma de ser. Pregar o Evangelho sem palavras. Que a sua presença, Jesus, e que a presença do Espírito Santo possa fazer isso dentro de cada coraçãozinho aqui, dentro de cada coração que me assiste, meu Deus, dentro de cada um, meu Deus, que abrir esse coração e chamar o Senhor para fazer moradia. Que possamos juntos estar com esse coração aberto. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Permaneça com essa proteção sobre todos nós, Senhor, a nos guardar, a nos proteger, a estar com suas mãos estendidas e mãos fortes, que nos livram e nos protegem em todos os momentos. Que o Senhor seja glorificado hoje, amanhã e sempre, através das nossas vidas. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.